Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa e toda sexta-feira iremos estudar História, Ciência e Geografia. Vou enviar para vocês um vídeo explicativo das atividades de apoio, então não deixem de assistir, tá bom? Então peguem agora os livros, História, Ciência e Geografia, deixem já no jeito, tá bom? Para vocês irem acompanhando o vídeo da professora e realizando as atividades. Todos devem fazer, tá bom? Aluno que é do reforço, não é do reforço, que é do AE, todos devem fazer. Por quê? Porque fazem parte da nossa grade curricular. Vocês são avaliados em História, Ciência e Geografia. Como ela ficou à distância toda sexta-feira para não ser cansativo durante a semana, e não temos apostila, não temos outro livro didático de língua portuguesa e matemática, eu deixei só História, Ciência e Geografia para sexta, para vocês se dedicarem, tá bom? Então, deixa no jeito agora o livro de História, que vai ser o nosso primeiro livro que iremos realizar, tá? De acordo com o nosso cronograma, a gente vai fazer da página 36 até a página 40 de História hoje. Antes de iniciarmos a nossa atividade, eu vou fazer um resumo de tudo que já vimos até aqui, tá bom? Então, aqui no livro de História, no capítulo 1, temos o tema, né? O lugar onde eu moro. E aqui a gente aprendeu sobre diferentes casas antigas, né? A gente aprendeu as casas do passado, com grandes portas e janelas, sem muro, ruas largas, né? Grandes casas, vai fazendo referência ao que? As casas coloniais, as casas, né, da época da colônia, Brasil colônia, né? Que éramos da posse de Portugal. E as casas mais modernas, aqui temos alguns edifícios que são prédios, também temos casas modernas, né, que a gente aprendeu sobre diferentes tipos de moradias, onde começa aqui no próximo capítulo. Aqui temos aqui casa-barco, só que não é em Brasil, em Amsterdã, na Holanda. Também vimos edifícios, prédios. Temos aqui as casas de palafita, que são casas feitas sobre o rio, né? Por quê? Porque quando ocorrer enchente, o rio não inundar a casa. Temos aqui Casa dos Povos Indígenas. Na legenda está escrito Oca do Povo Indígena Caiapó, tá bom? Então temos aqui já uma casa totalmente diferente da nossa, que na maioria das nossas casas são de alvenaria, que é de tijolo, telhado, né? Construída assim. Vamos ver, aqui tem mais alguns costumes de como que é construída, como que é a parte de teto, a separação das casas indígenas, que a gente também vimos. Vamos ver mais aqui, moradias do presente e do passado. Aqui temos as casas de taipa, né? São casas feitas à base de palha, à base de barro, de argila. Então, essas são essas casas feitas de taipa. E elas são bem resistentes também, viu, crianças? Temos aqui mais uma casa, um exemplo. Aqui um sobrado colonial, ou seja, aquelas casas grandes, lembra que eu falei no começo do vídeo, com janelas e portas grandes, representando que as casas no período do Brasil colonial, e elas tinham esse tipo de característica, né? Muitas cidades do nosso Brasil têm essas casas como características, porque foram construídas no passado. Se essa rua fosse minha, aí aprendemos algumas pinturas sobre óleos sobre a tela. Nesse lugar aqui muito bonito, o nome dessa pintura é o vendedor de frutas, tá? Um óleo sobre a tela. Aprendemos um pouco sobre essas características. Aprendemos sobre o que é um espaço público e um espaço privado. Ou seja, espaço privado é um espaço particular. Ele tem um dono e a sua clientela ela é privado, não é qualquer um que entra e sai ali, não é qualquer um que pode entrar ali, comer e tomar banho, não, porque não é um espaço privado. O espaço público é onde todos têm o direito de ir e vir, por exemplo, nas ruas, nas praças, são lugares públicos. A nossa casa, por exemplo, é uma casa particular. Quem frequenta a nossa casa é todo mundo? Não, é a nossa família, somos nós que frequentamos a casa, tá? Então temos essa diferença e a gente conseguimos aprender. Vamos aqui passar mais algumas. Aqui também tem uma diferencinha, né? De uma foto. Aqui já é uma fotografia, pode ser até do mesmo local, mas a fotografia aqui representa o mesmo local no passado, o mesmo local do presente. Aqui era para vocês terem aprendido as diferenças entre eles, o que mudou e o que
permaneceu. Depois temos o capítulo 2, vivendo nas cidades. Aqui a gente aprendeu como que é a rotina na cidade, como as pessoas elas se deslocam, como que é a habitação, o hábito das pessoas da cidade, o seu cotidiano, o seu serviço. Então aprendemos bastante sobre isso. Tá? Temos aqui algumas imagens de alguns lugares da cidade. Aqui aprendemos sobre um projeto escolar, né, onde as crianças foram lá e colocaram curativos nas ruas, chamando a atenção para os buracos, né, que é um problema cidadão, um problema da cidadania, que são os buracos que temos, não só na nossa cidade, mas na nossa cidade também, como muitas outras. E o poder público precisa tomar atenção sobre isso, porque buracos na cidade pode causar acidentes. Tá? Aprendemos que nas cidades também tem os seus locais de lazer, né? Festas, praia, o centro, onde tem bastante movimento. Aqui aprendemos que algumas cidades grandes possuem muito trânsito, e o trânsito gera o quê? Poluição sonora, por causa do barulho, muito barulho, poluição do ar, né, por causa do combustível, que elimina toxinas e contamina o ambiente. São alguns problemas que a cidade grande também pode causar. Aprendemos sobre os moradores da cidade, que são de diferentes idades, ó, de 0 a 9 anos, 10 a 19 anos, 20 a 59 anos, que é a maior população brasileira, e mais de 60 anos, que são os idosos. Então, aqui tem um gráfico, né, que representa essa quantidade. Vamos ver aqui, já estamos um pouco já finalizando o lixo nas cidades, né? Aprendemos aqui que não podemos descartar lixo em qualquer lugar, nas ruas, terrenos baldios, o lixo ele tem que ser descartado de forma adequada, senão ele polui e prejudica o meio ambiente. Essa parte não estudamos, que são as cidades coloniais, os fortes, e viemos para o trabalho na cidade, porque onde a gente vive, há vários tipos de serviço, de trabalho, não é? Aqui aprendemos sobre a motorista de ônibus, que é um trabalho moderno do presente, porque antigamente as mulheres não podiam estudar, antigamente as mulheres não podiam trabalhar, e hoje pode, né? E depois vimos algumas profissões do presente e do passado. Olhando aqui embaixo, na próxima página, temos aqui o leiteiro, que é uma profissão muito antiga, ele ia entregar o leite de casa em casa. Agora, gente, tem alguns leiteiros? Ainda tem, mas podemos encontrar leite no supermercado pronto dentro da caixinha, tá bom? Então, é uma profissão antiga. Aqui podemos ver profissões modernas que não havia, né? Tem aqui a presidente Dilma, que foi a primeira presidente mulher do Brasil, cumprimentando Dalva Maria Carvalho. Ela foi a primeira mulher da história do país a ocupar o cargo de oficial-general das Forças Armadas Brasileiras. Então, dois cargos importantes, uma conquista para as mulheres na história, tanto no Brasil quanto no mundo. Aqui vocês fizeram uma pesquisa. Aqui a gente não estudamos sobre muito, né, sobre o patrimônio público. Aqui temos o finalzinho do capítulo que a gente estudou também, que é uma profissão do presente e do passado. Aqui era acendedor de lampião, agora temos o quê? A energia elétrica. O que mudou? Antigamente não havia energia elétrica, então é por isso que existia essa profissão, né? Acendedor de lampião. Eles passavam nas ruas e acendiam os lampiões que ficavam nas ruas, como se fossem os postes das nossas casas. Agora não, temos a energia elétrica. A gente vai lá, tum, e acende, tum, e apaga a luz graças a energia elétrica. Então, aprendemos tudo isso até chegar aqui, pessoal, no capítulo 3, tá? Esse capítulo já muda um pouco de assunto, então presta atenção no título, ó. Migrações humanas, África, Europa e América. Primeiro, vocês têm que entender o que é migração, é deslocamento de lugar. Quando a gente muda para um outro lugar, para uma outra cidade, para um outro país, ou vem de um outro lugar, de outra cidade, outro país, é chamado de migração, ou seja, a gente se deslocou de lugares diferentes para habitar. E desde o início dos povos existiram o quê? As migrações, que é esse deslocamento humano. Tá bom? Os primeiros povos que nasceram, eles se deslocavam bastante. Atrás do quê? Por que eles mudavam tanto? Atrás de comida, para comer, para não passar fome. Atrás de água, lugar com bastante água. Rio, terras férteis para plantar, colher e assim poder se alimentar, né? Lugar melhor para se viver. É por isso que existia muitas migrações, ou seja, deslocamentos de pessoas a todos os lugares, né? As pessoas
começaram o seu deslocamento na África, que a gente já vai ver mais tarde, foram para a Europa, e o último continente a ser habitado por essas pessoas que se deslocavam no mundo para lá e para cá, foi aqui na América do Norte e na América do Sul, aonde fica o nosso Brasil, tá? Então presta atenção, é um conteúdo de hoje, tá? Vamos ver aqui as perguntinhas, o que está nos oferecendo. Nesse primeiro quadro, vai falar um pouco o que a gente vai aprender. Exemplos de migrações, né, de pessoas que se deslocaram. Um trabalho antigo, que é um pastoreio. O que é um pastoreio? Então, a gente vai aprender, compreender primeiras relações entre portugueses, europeus e indígenas. O que aconteceu para chegar hoje, que é o Brasil. Né? Aprender que o Brasil abriga a maior população negra fora da África. Por que será? Vamos aprender também. Vamos aprender o conceito de quilombo, de quilombola. Quem são esses tão chamados quilombolas? Iremos aprender. E reconhecer a importância de imigrações que chegaram ao Brasil, ou seja, de pessoas de fora que chegaram ao Brasil. Por que a importância? Porque formou, assim, os povos de hoje, tá bom? Já estou na página 32, tá bom, crianças? Então, acompanhem aí. Tá? 32 não, 36, perdão. Então, acompanhem aí. Agora a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente vê na próxima imagem, que é na página 37. Aqui temos algumas perguntas. A gente vai discutir oralmente, ou seja, falando sobre essa imagem. Não precisam responder essas perguntinhas aqui da página 36, tá bom? E o que podemos ver aqui na página 37? Um exemplo de migrações. Por quê? Porque estão pessoas, olha só, o que elas estão carregando, né? Sacos, sacolas, mantimentos, talvez, roupas. Elas estão caminhando, andando, parece estar o quê? Cansadas de tanto andar. Elas estão paradas num lugar? Não, elas estão com bastante roupas, né? Bastante mantimentos e sacos. Por quê? Porque elas estão se transportando para algum lugar, ou seja, mudando, saindo do seu lugar para ir para outro lugar. Então, isso aqui, essa é uma imagem antiga. É uma imagem, uma pintura sobre a tela, feito um quadro em 1910, que demonstrava as migrações que havia no passado. Tá? Então, é isso que representa essa imagem. Vamos agora para a página 38. Aqui na página 38 vai falar sobre os primeiros povos humanos e por que eles migravam de um lugar para o outro, ou seja, eles não tinham moradia fixa, eram chamados de nômades. E como eles precisavam de plantar e colher, né, da natureza para poder comer e sobreviver, eles viviam morando de lugar em lugar, porque por causa da chuva, tem lugar que não está chovendo mais, outro lugar tá, onde vai dar mais fruto, onde está chovendo mais, então precisava deslocar. Um rio, a gente morava perto do rio, o rio a gente usa o quê? Para tomar banho, beber água, fazer alimento. Se o rio seca, a gente precisa mudar de lugar. Então existem vários fatores, mas principalmente sobre a sobrevivência humana e comida, que os povos antigamente mudavam muito de região. Depois temos aqui nesse quadro gráfico, né, os caminhos do ser humano para a América. Os primeiros povos humanos, eles vieram o quê? Onde a setinha inicia, aqui na vermelhinha, na África. Então, eles saíram da África e se deslocaram para a Europa, para a Ásia, Alasca, América do Norte, até aqui no Brasil, na América do Sul. Então, esses foram os primeiros deslocamentos humanos africanos. Depois temos aqui o pessoal da Europa, eles foram para onde? Para a Oceania, também foram todos para a América do Sul. E tudo tem um porquê, né, pessoal? A gente vai descobrir o porquê de tudo isso. Aqui no finalzinho dessa tabela em gráfica, fala o porquê que deixou de existir essa migração humana para lá e para cá. Ó. Ao longo do tempo, os seres humanos passaram a cultivar, plantar e criar animais, como temos até hoje, que é a agricultura. Então, os deslocamentos em busca de comida deixou de ser necessário devido à agricultura. Essa foi uma importante mudança na vida dos seres humanos, que passaram a se fixar perto de rios, em busca de terras férteis e realizar a agricultura. Foi assim que se formaram as primeiras comunidades, primeiros povos, depois as primeiras comunidades e depois as primeiras cidades, pequenas e cidades maiores. Assim a gente fixou num lugar e deixamos de ser nômades ou de migrar, né, que é mudar de um lugar para o outro para ter moradia fixa. Agora, na página 39, a gente vai aprender sobre algumas profissões muito antigas e que existem até hoje. Aqui no início fala que mesmo os povos ter deixado de ser nômades, ou seja, de migrar de um lugar para o outro, eles não deixaram de se deslocar, tá bom? Não é que ficaram só parados num só lugar, mas parou aquela exigência de mudar toda hora de lugar. Mas alguns continuaram se deslocando em busca de quê?
de novos territórios, novas descobertas, não era apenas só alimento e sobrevivência, tá? A criação de animais possibilitou o surgimento do pastoreio. Então, naquela época antiga, começou o quê? A criação de animais para o quê? Para fazer roupas, para comer, não é verdade? Então, precisava criar animais. Aí inventou o pastoreio. Aqui embaixo explica o sentido de pasto, que é o terreno onde os animais são criados e encontram alimento. A gente pode ter aqui vários exemplos de animais. Aqui fala assim, essa atividade consiste em viajar e conduzir animais no pasteio. Então, eu vou mudar para algum lugar. Eu vou fazer o quê? Levar esses animais juntos. Então, né, a gente tem que conduzir eles num pasto, onde tem alimento, água, para poder cuidar desses animaizinhos, tá? Ela é muito antiga e ainda é praticada até os dias atuais. Os pastoreios são feitos com que animais? Ovelhas, né, que nos fornecem leite, fornecem pelo para fazer roupa. Cabras, a mesma coisa. Alpacas e lhamas são alguns animais que são pastoreados, tá bom? E aqui a gente vai aprender embaixo sobre as lhamas, que é um bichinho, um animal muito bonitinho. Temos aqui uma pintura ao lado, ó, pintura rupestre, quer dizer antiga, né, de mais de 8.000 anos atrás, faz muito tempo, localizada na Líbia, não é no Brasil, tá bom? No continente africano, lá na África. Mostra homens caçando animais, ou seja, essa prática já é feita há muitos e muitos anos e alguém aqui decidiu desenhar em pedras, que era um costume de antigamente, né? O que se acontecia, o que eles faziam, e aqui mostravam homens caçando, tá bom? Depois vamos ver aqui sobre a ilhama. Temos aqui essa imagem maravilhosa, né, de duas pessoas, pastores. Na legenda está escrito assim, pastores de alpacas na cidade de Cusco, região andina no Peru. Então, lá no país do Peru, América do Sul, aqui onde a gente mora. Então, não é muito longe daqui o Peru. Em 2015, essa foto. Então, as alpacas e as ilhamas, animais da mesma família do camelo. Então, eles são parecidos com o camelo, só que eles têm um pouco mais de pelo, de pelugem. Foram domesticados há mais de 4.000 anos. Lá, como faz mais frio, existe mais esse tipo de animal, que contém mais pelo, né? Aqui não temos esse tipo de animal, tá? Então, temos aqui a foto dos dois pastores, né? Na verdade, são duas pastoras com os animais, a coisinha mais linda, eles estão até enfeitados. E embaixo vai falar um pouco sobre isso. No Brasil, aqui onde moramos, o pastoreio de animais, como cabras, como bodes, é uma tradição muito antiga também. Esses animais são resistentes ao clima, árido no sertão nordestino. Então, ou seja, esses animais têm o costume de ser, né, realizado o pastoreio mais lá no sertão, porque eles são resistentes ao calor. E por isso acabam suprindo necessidades básicas na região do Nordeste, como alimento, transporte e comércio. Por isso que eles são mais vistos lá nessa região. Portanto, o pastor está presente principalmente no sertão e sua atividade quase não se modificou ao longo do tempo. Em sua rotina de trabalho, andando de sol a sol, costuma usar um cajado, né, que é o pastor desses animais, para se apoiar, o que ajuda nas longas caminhadas. Por enquanto, até agora, foi mais leitura, tá bom, pessoal? A última atividade de hoje, que é a página 40, a gente já tem algumas atividades para fazer, então prestem atenção. Abrindo aqui a página 40, que é a nossa atividade de história de hoje, tá bom? Então, temos aqui a atividade 1, 2 e 3. Na atividade 1, vocês vão ter que responder no caderno, porque aqui não vai caber, tá? Então, prestem atenção. Reveja o mapa na página 38 e responda no caderno. O mapa é esse aqui, tá, pessoal? Os caminhos do ser humano na América, onde eles iniciaram. Temos aqui as flechinhas vermelhas, flechinhas roxas. Então, presta atenção nos elementos do mapa. Voltando aqui, na atividade, na página 40, da 1. De onde partiu o ser humano? Então, a gente vai voltar aqui. Aonde temos aqui a primeira flechinha? Vocês vão escrever o continente. Pode escrever o nome do continente que aparece escrito aqui, tá bom? Então, no mapa é possível observar duas rotas. Lembra das duas flechinhas com cores diferentes? Em sua opinião, como o ser humano se deslocou em cada lugar uma dessas rotas? Então, temos aqui, a primeira rota foi em terra. Observam? Antigamente você não tinha carro, não tinha avião, então como será que eles se deslocaram? E na rota B, que partiu da Europa e foi aqui para a Oceania e para a América do Sul?
Aqui já tem um desenho também, como no outro, demonstrando como que foi esse deslocamento. Através de que transporte? Aí vocês escrevam lá na B da 1. E na C da 1 da página 40 pergunta onde eles chegaram por último. Então, todos os povos, tanto da primeira rota A, da rota B, eles chegaram por último aonde? Ó, aqui podemos ver, tá bom? Então, vocês escrevam aqui o último destino final de todos esses povos. Lembrando que as respostas da 1 vai ser no caderno, tá bom? Porque não cabe. Então, a 2 e a 3 já tem linhas, então vocês vão responder aqui no livro mesmo. Temos aqui a 2, ó. Podemos dizer que o começo da agricultura, lembra que a gente falou sobre isso, foi muito importante na história humana? Sabemos que a agricultura foi e é até hoje muito importante, mas por quê? Lembra que os povos migravam de um lugar para o outro atrás do quê? De comida, de alimento, de água para sobreviver? E o que a agricultura fez com esses povos? Eles deixaram de ser nômades, quer se deslocar, para quê? Para fazer o quê? Então pensam, reflitam, escutem o vídeo novamente, voltam um pouquinho se for preciso, ou voltam a alguma página anterior para ler novamente, que vocês vão saber a resposta disso, tá bom? Mas ela foi muito importante e ainda é até hoje. Aqui na atividade 3, temos uma história contada e é um gênero textual chamado poesia, mas não é qualquer poesia, é a poesia do cordel, característica o quê? Do sertão, do Nordeste. Então, essa poesia de cordel em xilogravura, por quê? Porque existem imagens com essa poesia em cordel e a imagem ilustra o que a poesia está falando. Esse texto vai falar sobre um problema grave que acontece no sertão, né? Vemos aqui no desenho pessoas, aqui um rapaz carregando baldes de quê? Será? De água, né? Temos aqui alguns cactos, que é uma planta nativa do sertão, pássaros, pessoas se deslocando aqui através de animais, mulheres, né, com objetos na cabeça, pode ser alimentos, fruto de alguma plantação, e embaixo tem uma legenda muito forte escrita sertão sem água, então lá falta água. E vamos ver aqui nessa poesia em cordel o que está falando, ó. Tudo se torna um tormento se não chove no sertão. Então lá vai a falta de água devido ao quê? À falta de chuva. Secam açudes, riachos, fazendo rachar o chão. Então lá o chão é até mais seco, por quê? Porque não chove muito, não tem água. A lavoura não floresce, né? Seria o que? A agricultura. Ou seja, não dá muitas flores, muitos frutos, muito mantimento para eles. E o Nordeste padece por falta de água e pão, porque sem água não conseguimos ter outros tipos de alimento. A fome se manifesta, então há fome por causa da falta de água. Por falta de chão molhado, por quê? Porque para poder fazer agricultura, precisa o quê? De água para regar a planta, para a planta poder germinar, crescer, né? Frutificar. Não tem milho para galinha, porque né, a plantação de milho fica escassa devido à falta de água. Se não tem alimento para galinha, não vai ter galinha alimentada, não vai ter galinha para a gente comer. Né? Nem pasto verde para o gado, ou seja, mato para os bois, cavalos e animais poderem se alimentar devido à falta de água. O sertanejo, que é aqueles que moram no sertão, são chamados de sertanejos, padece, ou seja, adoece, desanima, morre, enfraquece, devido ao quê? E às vezes até falece de tanto ser flagelado. E aqui no texto explica o que é ser flagelado, a vítima de calamidade, catástrofe, aflito, atormentado. Então é um povo judiado, vamos dizer assim, numa linguagem popular, porque devido à falta de água que há lá no sertão. Então descobrimos agora, através dessa poesia em cordel forte, né, um problema do sertão grave, né, que alguém precisa resolver, o poder público, enfim. Mas aqui pergunta, ó, qual é o principal problema do sertão? Então, vocês conseguiram identificar através do poeminha. Então, escrevam aqui com as palavras de vocês aqui no livro mesmo, qual é o principal problema do sertão. Então, assim finalizamos a atividade de hoje de história. Então, vocês pausem o vídeo para fazer as atividades, tá bom? E mandem as fotos, porque eu não vou corrigir em sala de aula, tá bom? Essa atividade eu vou corrigir por foto, à distância. Então, assim que vocês fizerem, vocês enviem para mim, tá? Então,
pausa aí o vídeo para fazer essa parte de história. Desculpa que ficou demorado, porque eu fiz um resumo do que a gente aprendeu. E eu também vou fazer um resumo de ciências, de tudo que a gente já viu para vocês lembrarem. Também vou fazer um resumo de geografia. Os próximos vídeos de história, ciência e geografia já vai ficar mais curto, porque eu não vou fazer esse resumo do que a gente já viu até agora. Eu só vou dar continuidade na atividade. Então, pausem o vídeo, façam as atividades de história e depois vocês peguem o livro de geografia, de ciências, perdão, para a gente dar continuidade na atividade. Agora, crianças, iremos para o livro de ciências, tá? Nossa atividade da página 32, deixa eu ver aqui, até 37. Mas eu voltei aqui no capítulo 1 para fazer um pequeno resumo de tudo que já estudamos. No capítulo 1, a gente estudou o quê? O sistema solar. O que é o sistema solar? É um sistema composto por um Sol. O Sol fica no centro desse sistema. Em volta desse Sol, né, temos o quê? Planetas, que conhecemos já os 8 planetas do sistema solar. Temos também os satélites naturais, que são a Lua, temos também cometas, asteroides, meteoroides, e tudo isso faz parte do nosso sistema solar. Tá bom? Alguém lembra aqui quais são os 8 planetas que aprendemos? Então, vamos lá. O Sol é uma estrela, tá bom? Ela tem luz própria, fica no centro do sistema solar. Depois temos o Mercúrio, que é o país menor, o planeta menor que temos, ele fica mais próximo do Sol. Depois de Mercúrio, temos Vênus, tá bom? E o Vênus, ele é maior que Mercúrio, tá bom? Depois de Vênus, temos Terra, tá bom? A Terra é semelhante ao planeta Vênus. Outra coisa, Vênus também é conhecido como planeta luminoso, a estrela da manhã, porque ele brilha muito. E às vezes a gente vê o planeta Vênus a olho nu, ou seja, sem a ajuda de um binóculo, um telescópio, para poder ver os planetas do sistema solar. Ou ele é a primeira estrela da manhã, ou a última estrela a última estrela da manhã, perdão, ou a primeira estrela que aparece, a última que sai, né, do céu. Então, às vezes a gente vê o planeta Vênus a olho nu. Depois vem Terra, que é o planeta Terra, onde a gente vive, também é conhecido como planeta azul, devido à sua cor, né, a satélite, quando a gente vê o planeta Terra de longe, a gente vê ele azulado. Depois vem o planeta Marte, conhecido como planeta vermelho. Ele é um pouquinho menor que a Terra. Depois temos Saturno, ele é enorme e é conhecido pelos seus anéis que rodeiam Saturno. Depois vem Mercúrio, né, temos o planeta Mercúrio. E Mercúrio é o maior planeta do sistema solar. Depois temos Urano e Netuno. São os 2 últimos do sistema solar, uns mais gelados, tem tempestade, tem trovoadas lá, e eles têm quase o mesmo tamanho também. Então, são algumas das coisas que a gente aprendeu referente ao sistema solar, tá bom? Aqui tá os planetas que eu acabei de mencionar para vocês, ó. Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Acho que na hora que eu expliquei eu confundi a ordem de Júpiter e Saturno, ou não, mas está aqui no desenho correto para vocês, tá bom? E a explicação de cada um que eu já dei para vocês, né? Mercúrio conhecido como planeta, é o planeta mais próximo do Sol e é o menor de todos. Vênus é o planeta luminoso e ele também é bem parecido com o planeta Terra, tá? Em tamanho. Planeta Terra, que é onde a gente mora, tem bastante água, conhecido como planeta azul. Marte, conhecido como planeta vermelho. Júpiter, que é o maior do sistema solar, viu? Depois que vem Saturno, conhecido pelos seus anéis. Urano e Netuno, os 2 últimos, eles são bem parecidos e eles são bem gelados também. Tá, crianças? Depois aprendemos sobre os componentes do sistema solar, né? Que são os cometas, meteoroides, planeta anão, né? Por exemplo, Plutão, que ele é tão pequenininho que foi desconsiderado como planeta e foi registrado agora como planeta anão. Constelações, aprendemos também, se vocês lembram. Constelação é o quê? Conjuntos de estrelas que fazem formas, né, imaginárias no céu. Aí temos aqui o Cruzeiro do Sul, né, porque aponta
Para o norte, temos aqui, né, apontando para o sul, na verdade, a estrela, a extremidade inferior, aponta sempre para o sul, por isso que é o cruzeiro, porque cruzeiro, cruz, né? Só que a ponta maior dele aponta para o sul, por isso que esse conjunto de estrelas é uma constelação chamada de Cruzeiro do Sul. Depois temos outros tipos de constelações, tem a ver com mitos e lendas antigas. Vamos passando aqui para ver o que mais que a gente aprendeu. O céu visto de dia. O que a gente vê de dia? Sol, nuvens, o céu azul, pipa, avião, chuva quando tem. Astros vistos de dia, às vezes a gente podemos até ver o planeta Vênus de dia. A lua, às vezes, dependendo do horário. E os astros vistos, o céu noturno visto da Terra. E é o mesmo caso, né? Depois vemos aqui, só que de noite. Aqui, ó, nessa imagem, conseguimos ver até o planeta Júpiter e o planeta Vênus da Terra, né, a olho nu, né, sem binóculo, telescópio ou algo do tipo. Aí fizemos algumas atividades, né, representando, falando ainda sobre o sistema solar. Depois aprendemos sobre o capítulo 2, a gente aprendeu o sistema solar como um todo. Depois a gente aprendeu só sobre o planeta Terra, como que é formado o planeta Terra. Então tem essa introdução e depois falamos, né, o planeta por dentro e por fora. Então, o planeta ele tem essa superfície, mas também tem as partes de dentro. Vamos ver se eu acho aqui para vocês a explicação do planeta. Aqui, achei para vocês. Então, temos aqui o planeta Terra. Essa parte em volta, que é onde a gente vive, é onde se planta, se constrói casa, se come, é onde a gente está. É a superfície, tá? A superfície da Terra, tá bom? Ou chamada de crosta, que é a superfície terrestre. Abaixo de nós, há uma camada bem grande, rochosa, que é chamada de manto. E mais lá embaixo na Terra, é chamada de núcleo. E esse núcleo contém partes rochosas e partes líquidas super quentes. Então, a Terra tem 3 partes. Crosta, que é a superfície da Terra onde vivemos, manto, embaixo de nós aqui é uma camada grande, ó, essa aqui laranja é uma camada grande e rochosa, e o núcleo, que é bem no meio da Terra, quente, quente, quente. E também tem partes rochosas e partes líquidas, essas são as partes da Terra. Aprendemos sobre rochas e solos que compõem o quê? A crosta terrestre, que é a superfície. Alguns tipos de rocha, granito, que vem tudo o quê? Do solo, dos minérios, né? Como que é formado o solo? A gente também aprendemos como que se forma o solo, porque o solo que a gente vive, que é a terra, ela nem sempre foi esses grãozinhos de terra, não. Elas eram rochas fortes, sólidas, igual no manto. Como vemos aqui na parte 1. Mas o que aconteceu? Olha aqui na parte 2, houve uma degradação da rocha. Ou seja, com chuva, sol, né, esses vários elementos degradou a rocha, onde foi formando pedacinhos de pó, que é onde chamamos de terra. Que aqui na imagem 3 já podemos ver bastante superfície da terra, da crosta degradada, que é a terra, um pouco de rocha embaixo. E já podemos ver o quê? Animais, árvores, e aí continua também os elementos da natureza como chuva e sol degradando o solo, né? E assim as rochas vão diminuindo, vão se dissolvendo e virando terra, até chegar aqui na parte 4, que quase já não tem essa parte rochosa na nossa superfície, que é a crosta, mas embaixo de nós ainda contém a parte rochosa, tá? Não podemos esquecer. Vamos ver o que mais aprendemos até chegar no capítulo 3 que iremos estudar. Ameaças ao solo, ou seja, o que degrada, o que causa a erosão. Aqui na imagem a gente podemos ver, né, o desmatamento. Quando a gente arranca as árvores, a vegetação do local, as árvores elas protegem o solo de impacto de chuva, de sol, de vento. Quando a gente arranca a árvore, o solo fica como? Desprotegido. Então, quando vem forte chuva, sol vai formando aqueles buracos, então vai degradando o solo. Então, o desmatamento, o que é desmatamento? Desmatar. Desmatar o que? A natureza. Aqui tem bastante árvores e a gente arranca, a gente acaba ameaçando a vida do solo.
Vamos aqui um pouco mais abaixo. E aqui fala sobre a erosão, né, que é esse processo que causa quando a terra está desprotegida. E como que faz para, vamos dizer assim, recuperar essa parte desmatada? Reflorestamento, que é o processo de replantar novamente árvores no local, como o homem aqui está fazendo, tá? Aprendemos o que é permeável e impermeável, que parece que tinha no meu livro, mas não tinha no livro de vocês. Resumindo, todos os componentes que estão ao nosso redor, eles são permeáveis ou impermeáveis. O que é? Ele absorve ou não água. Um papel, ó, uma folha de papel. Se cair água aqui, ela vai se dissolver, porque o papel vai absorver. Então, é um material permeável. Mas, se cair, deixa eu ver aqui ao meu redor, água na capinha do celular, ó, ela vai continuar assim, dura do mesmo jeito, e a água, se cair aqui, não vai passar por baixo. Por quê? Porque é um material impermeável. A água não passa por esse material. Então, aprendemos sobre isso também aqui no livro de ciências. Aprendemos por que causa as enchentes. Por causa do asfalto, né? Houve o recapeamento das ruas. As ruas eram de terra. A terra é um material permeável. Quando cai água da chuva, a terra não absorve. Então, aqui quando há o asfalto nas ruas, esse asfalto não suga a chuva. É por isso que causa o quê? As enchentes. Tá bom? Aqui vemos um infográfico na atividade. Vocês fizeram a tabela do infográfico. Aqui fizemos um resumo de tudo que estudamos, algumas atividades. E aqui temos o capítulo 3, que a gente até fez, tá? Tem aqui com as crianças que sempre fazem atividade, a gente fez. Eu discuti com vocês o capítulo 32, o 33 e até corrigi daqueles que fizeram. Mas eu vou recapitular novamente, que a gente vai continuar estudando sobre ele agora, né? Capítulo 3, animais vertebrados. O que é um animal vertebrado, que possui vértebra, coluna vertebral? Se vocês olham, passem o dedinho nas costas de vocês vão sentir que bem no meio da coluna de vocês tem umas bolinhas. O que isso quer dizer? A coluna vertebral. Então, todo animal que tem osso, essa vértebra, e possui crânio, né, que está aqui no nosso cérebro. O crânio é chamado de animal vertebrado. E aqui o livro deu alguns exemplos de animais vertebrados. Bom, temos aqui o peixe, ele tem as suas escamas, que também são ossos. Aqui são ossos mais fininhos, né, chamados de espinhos, mas também são ossos, é um animal vertebrado, só que nada, aquático. Temos aqui o morcego, um animal vertebrado, só que ele voa. Temos aqui tuiuiu, é um pássaro que também é vertebrado. Ele possui a coluna vertebral, possui crânio, então ele é um animal vertebrado. O sapo cururu, ele é anfíbio, né? O sapo ele mora tanto na terra quanto na água. E ele também é vertebrado. O ser humano é animal vertebrado, né? Temos ossos, coluna vertebral, crânio. A tartaruga de pente também é um animal vertebrado por possuir essas características. Embaixo, qual desses animais vivem na água? A gente já descobriu, né? A tartaruga, o peixe, o sapo também. Quais podem voar? O tuiuiu, o morcego. Quais têm pelos? Né? Vemos aqui o morcego. O tuiuiu tem pena, não é pelo não, tá? O ser humano também tem pelo. E dei exemplos de características comuns a todos eles que eu já falei sobre a coluna vertebral, o crânio, ossos. Na página 33, vocês fizeram a atividade, né? O corpo dos animais vertebrados. Então, vocês quiserem ler novamente, aqui vai falar novamente sobre o que é crânio, coluna vertebral, vértebras, esqueleto, que é as características do animal vertebrado. Temos aqui um ser humano, né, que possui essas características. Vocês podem dar uma olhadinha no livro. E embaixo temos aqui a atividade 1, que a maioria já fez. Era só para escrever o nome desses animais. Quem não fez, vocês podem escrever aqui. O que é isso aqui? Um peixe, um sapo, um cavalo, um jacaré e um pássaro. Todos eles são vertebrados, tá bom? Quem não fez, pausa o vídeo e faça. Agora, a gente vai iniciar aqui na página 34, que a gente vai até a 37 hoje. Tem bastante leitura, então eu vou explicar para vocês. Vocês podem ler sozinhos também. A gente vai aprender sobre alguns animais vertebrados. Alguns mamíferos, anfíbios, enfim, várias classificações deles, tá bom? Então preste bastante atenção no vídeo.
Agora, iniciando na página 34, tá? A gente vai aprender sobre os grupos de animais vertebrados, porque possui vários grupos de animais, tá bom? Aqui no exemplo, no início do texto, fala sapo, peixe, ave, jacaré, cavalo, tudo forma um único grupo, o único dos vertebrados. Mas dentro deles existem subgrupos, por quê? Porque existem diferenças entre si. Então, aqui no livro fala, por isso que costumam ser separados em grupos que reúnem animais com características ainda mais particulares. Então, a primeiras aqui temos os peixes. Então, os peixes podem ter muitas cores, tamanhos e formatos. Os peixes não são iguais, né? Eles vivem em ambientes aquáticos, isto é, mares, rios, lago ou represas. Ou seja, eles vivem na água, né? Então, eles respiram na água. Por quê? Porque na água também tem moléculas de oxigênio, que é o que a gente usa para respirar, e eles também, só que o deles sai da água. A respiração é feita por brânquias. Então, os peixes possuem brânquias. O que são brânquias? Estruturas que absorvem o gás oxigênio da água. A maior parte dos peixes tem o corpo coberto de escamas e suas nadadeiras ajudam na locomoção, por isso que eles nadam, né, embaixo da água. Então, essas são as particularidades de um peixe. E embaixo temos aqui alguns tipos de peixes. E neles também, ó, temos aqui as nadadeiras, nos dois primeiros. O primeiro é o pirarucu, o segundo é o tubarão-martelo, mostrando as suas nadadeiras. Depois temos o terceiro e o quarto. O terceiro peixe é o barracuda gigante. Ele já vive no oceano, não é no rio, né? Então, ele pelo nome barracuda gigante, ele é grande. E a moreira negra, que é um peixe marinho, ou seja, que vive no mar, que se abriga em tocas. Então, dentro do grupo de peixe, ainda tem um pouco das suas particularidades, algumas diferenças, tá? Aqui fala em duplas, não vai haver por causa do distanciamento, vocês estão fazendo em casa, né? Mas aí vocês vão analisar a coluna vertebral de vocês, tá bom? Então, aqui no livro fala que cada um deve tocar no meio das costas. Vocês vão levantar enquanto tá assistindo esse vídeo e vai tocar na sua própria coluna vertebral, na coluna vertebral do papai, da mamãe, vovó, titia, tio, tá bom? Para vocês perceberem onde que fica a coluna vertebral, que é bem no meio das costas. Deslizar os dedos para cima e para baixo, assim vocês vão identificar onde fica a coluna vertebral. Ah, vocês perceberam a presença da coluna vertebral? Quando vocês fizerem isso, eu acredito que sim, porque vocês vão perceber o osso que fica bem no meio das costas, né? Assim como nós, todos os peixes têm essa coluna vertebral, eles têm sim, tá? A resposta é sim. Vocês não precisam reescrever essa atividade, tá bom? A gente tá fazendo oralmente. Por quê? Porque eles são animais vertebrados, então eles também têm essa coluna vertebral. No caderno cite 3 características que os peixes têm que os seres humanos não têm, mas não precisam escrever, tá bom? É apenas uma conversa. Mas se a gente fosse escrever, a gente vai falar o quê? O que o peixe tem que o ser humano não tem? Escama. O ser humano não tem escama, a pele é lisa, então escama. O que mais que os peixes têm? Nadadeiras para nadar. Nós não possuímos nadadeiras, então já é uma segunda característica. Terceira característica são as brânquias que o peixe possui em sua pele, que serve para respirar e absorver o oxigênio da água. Não possuímos isso. Tá bom? Então, são 3 características, dentre outras, que os peixes têm que o ser humano não tem. Então, já aprendemos o primeiro grupo de vertebrado, que são os peixes. Vamos para o próximo. Agora, iremos para a página 35, onde vai aprender sobre um outro grupo de animais vertebrados, que são os anfíbios, tá? Os anfíbios são animais que eles podem viver tanto na água quanto na terra. Tá, e o que quer dizer anfíbio? Aqui no texto fala, ó, anfíbios. Sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras fazem parte do grupo dos anfíbios. Então, o que quer dizer a palavra anfíbio? 2 vidas, tá? Por quê? Ó? Isso porque muitos animais desse grupo vivem dentro da água enquanto são filhotes. E nessa fase respiram pelas brânquias. Lembra que são brânquias que os animais utilizam para poder respirar e absorver o oxigênio da água, e se locomovem o quê? Nadando com suas nadadeiras. Quando adulto, o que eles fazem? Passam a viver mais tempo no ambiente terrestre, ou seja, na terra. Por isso que eles possuem 2 vidas, anfíbios. Nascem e crescem na água, e depois de adultos vivem na terra. E o que acontece para eles respirar quando eles estão vivendo na terra? Aqui fala dentro da água quando são filhotes. Nessa fase, respiram por brânquias e se locomovem nadando. Quando adultos, porém, passam a viver mais tempo no ambiente terrestre e a respirar principalmente por pulmões. Então, no começo, eles respiram por brânquias. Depois de adulto, eles adquirem pulmões e respiram igual nós, seres humanos, pelo pulmão. A pele dos anfíbios também participa da respiração. Então, eles respiram também através da sua
pele. A locomoção, o que é locomoção? Se locomover, se deslocar, sair do lugar. Então, a locomoção dos anfíbios é diversa. Alguns desses animais saltam, como sapos, pererecas, outros andam e outros rastejam, né, como cobras. A maioria deles se alimentam de outros animais, tá bom? Então, pode ser através de insetos, né, os alimentos dele, a maioria são insetos. Os girinos, que são os sapinhos que estão bem pequenininhos, na beira do rio, aqueles pontinhos pretos, são os girinos, são sapinhos bem pequenininhos. Como são chamados filhotes aquáticos de alguns anfíbios, comem plantas, tá bom? Aqui temos aqui um exemplo de salamandra e um exemplo de perereca, tá? 2 anfíbios. Depois temos aqui uma pequena atividade, pessoal. Vamos tentar realizá-la? Deixa eu ler aqui o enunciado com vocês, ó. Leia o texto abaixo e depois responda a questão. E vocês vão responder, tá bom? Presta atenção. Ó, sapos, rãs e pererecas não bebem água como os humanos. Por quê? Ó, eles absorvem água através da pele. Então, a sua pele deve ter buraquinhos que se abrem e que se fecham para respirar e para absorver a água também. Algumas espécies, quando têm sede, procuram ficar em contato com as folhas das árvores e de outras plantas que ficam molhadas pela chuva ou orvalho, tá bom? Então, quando eles têm sede, eles se aproximam de um lugar úmido para poder matar a sede através da sua pele. Também podem retirar a água do próprio ar úmido das florestas. Então, aqui fala no texto que eles absorvem água. Através do quê? Aqui vem a pergunta. Como a água entra no corpo dos anfíbios? O que a gente acabou de ler aqui? É pela boca? Os anfíbios abrem a boca para poder beber água igual o ser humano? Ou não, só pelas brânquias? Os anfíbios fazem que nem os peixes, o grupo de peixes. Ou os anfíbios absorvem a água pela pele? Tá bom? Então, não há dúvida, apenas uma resposta está correta. Vocês fazem o na alternativa correta. Caso houver dúvida, vocês podem retornar ao texto para lê-lo novamente. Tá? Agora a gente vai para a página 36 para aprender sobre os répteis. Abrindo aqui, então, na página 36, temos os répteis. Então, temos aqui a imagem, vocês podem acompanhar com o livro de vocês. Temos cobra, lagartixa, jabuti. Por que será que eles são répteis? O que eles têm em comum? Então, vamos ver aqui no texto. Então, tartarugas, lagartixas, jacarés e serpentes são exemplos de répteis. Então, o que significa a palavra réptil? Significa aquele que se arrastam, eles se arrastam pelo chão, tá bom? Outro exemplo que aqui o livro não fala, que os répteis, eles são animais um pouco mais frios, mais gelados, tá bom? Se a gente tocar nele, a gente sente. O grupo, que é o grupo dos répteis, recebe esse nome por quê? Porque muitos desses animais que compõem nesse grupo se locomovem arrastando o corpo no chão. Mas há também répteis que andam ou nadam, então vocês prestem atenção nisso, como é o exemplo da tartaruga, né? A tartaruga, ela nada, a tartaruga, ela anda devagarzinho, né? Mas a tartaruga anda, porém, ela é do grupo dos répteis, tá? Mas embaixo há répteis que vivem em ambientes aquáticos e répteis que vivem em ambientes terrestres. A maioria tem a pele coberta por escamas, então a maioria dos répteis, não todos, mas a maioria. Além dessa proteção, porque a escama protege o animal, né? Os jacarés, que também é um réptil, tem placas duras, né? Não é só escamas, são placas duras. Se você bater no jacaré, faz tum, tum, tum. Por quê? Porque ele é duro. Para quê? Para a sua proteção. E o jabuti, o que é um jabuti? Que é a tartaruga, né? Ela tem aquele casco duro, que é a casinha dela, porque para se proteger. E as tartarugas têm uma carapaça, que é essa casca dura, que a gente chama de casinha da tartaruga. Então, vemos aqui no exemplo uma cobra, né, que é uma sucuri, a sucuri é coberta por escamas, e ela o que? Ela anda, não, ela se arrasta e passa parte do tempo dentro da água. Vamos ver aqui exemplos da lagartixa. A lagartixa troca de pele ao longo da vida. Elas andam com muita rapidez nas nossas paredes, nas nossas casas, né? E o jabuti, que é uma tartaruga, né? O jabuti-piranga, anda lentamente, como sabemos, e tem uma carapuça muito dura, que é a carcaça dela, tá? A capa. Essas são suas características específicas. Mas por que eles são animais vertebrados? Lembra que temos em comum? Pulmão, crânio, vértebra. Então, aqui no texto aqui abaixo, fala embaixo das imagens. Os répteis respiram por pulmões e absorvem o gás oxigênio do ar. Os que vivem em ambientes aquáticos, como as tartarugas marinhas, precisam subir a superfície para respirar. Então, elas nadam, mas sobem para respirar no ar, como nós, seres humanos. A maioria dos répteis se alimenta de outros animais também.
Tá? Então, 3. Sublinha a alternativa verdadeira e no caderno corrija as falsas. Então, vamos prestar aqui atenção para vocês acompanharem eu. Então, tá. Serpentes e lagartixas pertencem ao grupo de répteis. Sim, é o que acabamos de aprender. Então, vocês podem fazer um risco aqui embaixo de lápis escrever ou de qualquer cor aqui na A, tá bom? B. As tartarugas são aquáticas e absorvem o gás oxigênio da água. É mentira, a gente acabou de ver que absorve o quê? Do ar, as tartarugas. Então, vocês não vão fazer nada, tá bom? Não precisam sublinhar aqui porque está incorreto. E a C. Os répteis vivem em ambientes aquáticos e terrestres. Isso é verdade. Alguns répteis, alguns anfíbios, eles vivem em 2 ambientes, pois possuem 2 vidas, tá bom? Então, vocês podem sublinhar a A. O que é sublinhar? Fazer um risco embaixo, tá? Na A e na C da 3. A B está incorreta, tá bom? Se vocês quiserem reescrever da forma correta, vocês vão reescrever assim. As tartarugas são aquáticas, né? E absorve o gás oxigênio do ar, não é da água. Então, vocês podem reescrever aqui embaixo mesmo no livro, não precisa do caderno, não. E, em vez de colocar água, vocês vão colocar ar e o ponto final. E o último grupo de animais vertebrados que veremos hoje são as aves. A gente já sabe que aves têm penas, voam, mas vamos aprender mais sobre isso. Então, as aves são animais com o corpo coberto de penas. Então, quais são as características como penas? Será que tem mais? Elas têm um par de asas, então elas têm penas, asas e um bico. E a maioria é capaz de voar. Então, essas são as características de todas as aves, tá bom? Elas não têm dentes e se alimentam usando o bico, que pode ter diversos formatos. Em geral, o formato do bico está relacionado ao tipo de alimentação. Conforme cada um come, o bico vai ser maior, menor, pontudo, arredondado. Algumas aves se alimentam apenas de outros animais, outras se alimentam apenas de plantas, de frutinhas, né? Há também aquelas que comem tanto plantas como animais. Existem aves aquáticas, sabiam? E aves terrestres, mas todas respiram por pulmões, tá bom? Elas não têm brancas como os peixes. Garças, andorinhas, sabiás são aves que voam, como vemos aqui nos exemplos abaixo no livro de vocês. As galinhas e as emas correm, enquanto os pinguins são ótimos nadadores. Aí na imagem vocês podem observar na primeira fotografia que é o carcará, que é uma ave caçadora, aí fala como que é seu bico, né, suas características. Depois temos aqui o famoso beija-flor, só que esse não é qualquer beija-flor de cauda larga, tá bom? E por último aqui, uma arara, o nome dela é araracanga, tá bom? Então, temos aqui alguns diferentes tipos de aves, porém, elas têm características comuns. Vamos ver o que está perguntando aqui no texto. Aqui na 4 fala assim, o pato é uma ave. Ele não está descrito, mas a gente sabemos que o pato é uma ave. Por quê? Que características indica que ele faz parte desse grupo de vertebrados? O que o pato tem que esses animais têm também? O pato tem pelo? O pato tem boca? Tem pena? Ou tem bico? Ele voa? Ele é aquático? Ele é terrestre? Então, vocês vão escrever as características do pato que se assemelham com as características aqui dos animais que a gente acabou de ver nessa página 37. Tá? Então, aqui finalizamos as explicações de ciências. Agora, a gente vai para as explicações de geografia na página 28 a 31. Então, pausem o vídeo, façam essas atividades. Aí, depois vocês dão um play no vídeo, pegam o livro de geografia para ouvir as explicações e realizar as atividades. Então, crianças, agora vamos para nossa última parte de geografia. A gente vai fazer da página 28 a 31, mas eu vou fazer um resumo com vocês de tudo que já aprendemos iniciando lá na página 28, tá bom? Então, o primeiro capítulo que estudamos são reconhecendo as paisagens. Tudo que o nosso olho vê ao nosso redor, o que o nosso ouvido escuta, o que sentimos, cheiramos, palpamos, tudo faz parte da paisagem, tá bom? Então, temos aqui uma pintura, né? Olhos sobre a tela, Ritual Chavante, essa obra de 2005, tá bom? E ela representa o quê? Uma paisagem, né? Vemos aqui elementos naturais, né? As montanhas, os coqueiros aqui, os indígenas, vemos elementos humanizados, que é uma casa logo ao fundo, e todos os elementos compõem o quê? Uma paisagem, que é o que podemos ver. Não estamos lá para ouvir o som, o barulho, né, sentir se está calor, friozinho, mas podemos observar isso através das imagens. E embaixo temos umas perguntinhas que eu já devo ter conversado com vocês em algum dos vídeos, mas é tudo representando o quê?
sobre a tela, né? Uma interpretação de imagem dessa tela acima, dessa imagem acima. Na próxima página que temos aqui, é a página 28, né? 8. Então, temos aqui a página 9, diferentes paisagens. Por quê? Porque as paisagens têm as suas diferenças, não temos? Também tem aquelas paisagens que possuem o mesmo local, mas com o passar do tempo ela se modificou em alguma coisa. Uma casa que não existia passou a existir. Vocês já viram também que eu mostrei para vocês que era um campo que não tinha nada. Nesse campo foi construindo uma casinha, né? Com o passar do tempo uma casinha, mais outra casinha, formou alguns povoados. Passou-se mais uns anos, formou-se rua nesses povoados, até nos dias atuais que formou-se uma cidade grande. Ou seja, é o mesmo local, mas foi modificado com a passagem do tempo, de acordo com a necessidade humana, tá bom? Só que as paisagens, elas também têm as suas diferenças, tá bom? As características são diferentes. Todas as cidades têm as suas coisas, vamos dizer, comuns, como escolas, ruas, casas, mas também possuem as suas diferenças. Tá? Então, aqui fala sobre as diferentes paisagens, nessa próxima página. Olha primeiro como que ela é bem humanizada. O que são elementos humanizados? Elementos feitos pelo homem, né? Casas, automóveis, prédios, a rua asfaltada, todos elementos humanizados. E embaixo temos o quê? Um ambiente mais natural. Não posso falar que ele é totalmente natural, porque ainda vemos uma casinha aqui, uma antena parabólica, cadeira, que são um barquinho, que são elementos que o homem fez, mas a grande maioria aqui nessa paisagem são elementos naturais, que é o quê? A vegetação, o mar, a areia da praia. Então, a paisagem ela pode ser mais natural, tanto quanto mais humanizada. E aqui vamos aprender sobre os elementos da paisagem. Observamos aqui essa paisagem, o que contém, o que não contém. Vemos o que aqui? Elementos verdes, né, que é a natureza. Também temos elementos humanizados, que são os brinquedos. Temos crianças brincando, pessoas conversando. O que a gente não consegue ver aqui é o som do barulho das pessoas conversando, das crianças correndo, o som, o cheiro, o calor ou o frio que está sentindo nesse lugar, mas com certeza tem. Mas através da foto conseguimos observar todos os elementos que contém nessa paisagem. E aqui nessa próxima página falou um pouco sobre os elementos naturais, que é tudo aquilo que veio do natural, da natureza, que foi Deus que criou, tá bom? Os elementos humanizados foi tudo aquilo que o homem criou, tá bom? Então vocês têm que saber essa diferença para não esquecer, tá? Que nem aqui a imagem A é um elemento totalmente natural e a imagem B tem alguns elementos naturais? Tem, que são as árvores, mas a maioria é composta por elementos humanizados, tá bom? Vamos ver aqui a próxima página, a transformação da paisagem, que eu havia falado para vocês. Aqui, ó, nessa paisagem, vemos o quê? Totalmente modificada pelo homem. Elementos humanizados, lojas, outdoors, empresas, pessoas se deslocando nas ruas, na rua com calçada, automóveis, totalmente humanizada. E aqui, uma plantação de manga, ó, totalmente natural na vegetação. Então, são paisagens diferentes. Aqui também temos um pôr do sol maravilhoso, com barcos aqui. Um elemento que tem tanto natural, que é a água e a vegetação ao fundo, e elemento humanizado, como os barcos que podemos observar aqui. Tá? Então, é só para vocês aprenderem a diferenciar as paisagens. Aqui também temos nessa página o mesmo local. Só que aqui foi em 1949 e a segunda foto é 2014. Algumas coisas permaneceram, alguns prédios, a praça ao centro, né? Só que algumas coisas mudaram. Na primeira foto tem mais vegetação, ó, em volta, as árvores em volta da praça, percebe? Agora, com essa foto mais atual, eles derrubaram um pouco dessas árvores para construir mais rua, fizeram aqui uma passarela para as pessoas passarem, né, que essa é uma faixa de pedestre, aumentou a circulação de automóveis, então é o mesmo ambiente, mas houve mudanças com o passar do tempo? Houve mudanças. Vamos ver o que mais a gente estudou. Esse aqui é uma plantação de óleo sobre a tela. Podemos ver aqui tanto elementos naturais, verdes aqui, né, a vegetação, quanto elementos humanizados. Lá no fundo, né, uma casa grande. Então, temos aqui uma mistura de alguns desses elementos. Aprendemos também sobre esse O Mamoeiro, de Tarsila do Amaral, bem conhecida aqui no Brasil. Essa obra de 1925, Óleo sobre a Tela. Né? Mamoeiro por quê? Porque tem o pé de mamão. Mas existe aqui elementos naturais? Existe, né? Que são as árvores, o próprio mamão, a água. Também elementos humanizados? Tem também. Temos aqui a ponte, temos as casas.
Então, é uma mistura de elementos naturais e humanizados. Mais abaixo, algumas coisas que podemos ver. Depois fomos para o capítulo 2, a ação humana sobre a paisagem. Por quê? Porque o ser humano ele transforma a paisagem de acordo com as suas necessidades. Nesse pequeno texto da introdução do capítulo 2, havia uma menina que morava, né, perto de uma fazenda, e lá nessa fazenda havia crianças, e eles não tinham escola. Então, teve que derrubar algumas das árvores para poder fazer a escola, e ela queria ensinar essas crianças a ler e a escrever. Então, ela conversou com um representante competente, né, um vereador que fala, e graças a Deus ela conseguiu construir. Então, ela mudou a paisagem natural para humanizada num determinado local, mudou, mas para o bem da comunidade, para o bem das crianças. Então, a origem da ação humana. Por que será que o ser humano teve que modificar alguma das paisagens, né, a bem a serviço de algumas pessoas? Então, derrubou-se aqui as árvores, para quê? Para construir casas, né, aqui na primeira imagem. A segunda imagem foi o quê? Para fazer uma indústria, que aqui na legenda fala, né, que também modificou a paisagem. Essa parte aqui a gente não estudou. Depois vem os recursos naturais. Por quê? Porque tudo que a gente usa no nosso dia a dia vem da natureza. Os móveis de madeira que a gente utiliza vem da onde? Vem das árvores. As folhas de papel vêm da celulose, que também é extraída pela árvore. Então, vários elementos naturais. O perfume vem o quê? Das flores. Na verdade, precisa cultivar as flores para poder fazer o perfume. Algumas frutas também contêm perfumes, aromas com frutas. E tudo que está ao nosso redor, tudo que é feito é através do quê? De algum elemento que vem da natureza. Por isso que aprendemos sobre os recursos naturais. Porém, com a extração muito forte de elementos naturais da natureza, pode acontecer o quê? O desmatamento, né? Que é o quê? Quando a gente corta muitas árvores, ou quando a gente queima as árvores, para poder utilizar de um pasto, para poder fazer um pasto de gado. Então, a gente tem que ter cautela para evitar o consumismo, consumir muitas coisas que retiram da natureza, e assim um dia a gente vai acabar não tendo mais natureza, não tendo mais meio ambiente. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Na última imagem aqui fala sobre a poluição, que o mundo era lindo, né? Com vegetação natural, e o ser humano está estragando o meio ambiente com as suas poluições. As empresas soltam poluição, os carros soltam também, aí a gente vai lá, joga um lixo no chão, desperdiça água, joga um lixo na água, polui o solo e polui o ar. Então, a gente acaba estragando o meio ambiente, que é o nosso lugar onde a gente vive. Então, aqui o livro quis dizer que é para a gente ficar atento para isso não mais acontecer. E tudo que a gente puder evitar para proteger o meio ambiente, a gente deve fazer. Modos de vida e exploração de recursos naturais. Aqui fala sobre a amiga da Mônica, né, que ela compra um celular sem precisar. Isso também acaba prejudicando o meio ambiente, porque ela acabou descartando o celular antigo que não precisava descartar. Tá bom? Então, às vezes a gente compra coisa que não precisa, a gente quer sapato novo, sendo que não precisa ainda. Quando a gente compra muita coisa, às vezes a gente acaba também não usando, a gente acaba consumindo mais coisa. Quanto mais a gente compra, mais a gente joga fora. A gente compra, a gente vai ficar com a caixa? Não, a gente joga fora a caixa. O sapato, conforme o tempo não vai crescer, não vai cabendo mais o pé, a roupa, a gente vai jogando fora. Então, quanto mais a gente compra, mais a gente descarta no meio ambiente, prejudicando o meio ambiente. Então, a gente tem que ter muita cautela desde criança para se tornar o quê? Adultos conscientes a favor do bem do meio ambiente. É isso que o livro quis dizer para vocês. O livro também falou sobre algumas formas do que? De cuidar do meio ambiente, que é reduzir o que? A quantidade de produtos, de coisas que a gente compra, reutilizar. Aquela garrafa de água, eu posso reutilizar ela com alguma coisa, fazer uma plantinha, plantar uma plantinha ali, fazer algum objeto, né? Reutilizar as coisas, em vez de jogar fora, a favor do meio ambiente. Assim a gente reduz o lixo que é jogado no meio ambiente também, né? Reciclar também. O que é reciclar? É pegar um produto que eu já utilizei e vou fabricar um novo produto através dele. Então, 3 R's a favor do meio ambiente: reduzir, reutilizar e reciclar. A gente aprendeu muito sobre isso, modos de vida em harmonia com o meio ambiente. Aqui fala sobre os povos indígenas, que eles vivem de acordo com o meio ambiente. O primeiro, que eles não estragam o meio ambiente, eles não jogam lixo na terra, não jogam lixo na água, eles consomem apenas o que come,
tá? Não é a mais, não são consumistas. Eles, vivem da pesca, vivem da agricultura. E assim é uma forma de vida em harmonia com o meio ambiente que também a gente pode adotar no nosso dia a dia, tá bom? Estudamos algumas coisas abaixo, agora vamos chegar no capítulo 3, paisagem e orientação. Agora a gente vai aprender um pouco sobre um assunto mais diferente, continuando no contexto de paisagem, tá bom? Mas a gente vai ver como se orientar na paisagem, como os povos antigos se orientavam, né? Antigamente não existia GPS, onde a mulher do GPS conversava com a gente. Então, eu queria ir de um país para o outro. Eu não tinha GPS, eu não sabia o caminho. Como que será que eles conseguiam chegar de um caminho até o outro? Eles utilizavam o quê? Os elementos naturais, eles utilizavam o sol, lua, estrelas, norte, sul, leste, oeste, para poder se localizar para não se perderem, tá bom? Então, lembrando que aqui começa a nossa atividade de hoje, na página 28, capítulo 3, paisagem e orientação. Aqui nesse início, o livro fala sobre, relembra a história de João e Maria que ficaram perdidos na floresta, lembra? Então, o que eles fizeram para não se perder? Eles jogaram pedaços de pão no caminho. Jogaram pedrinhas no caminho por onde eles passavam na floresta, assim eles não se perdiam. Isso é uma forma do quê? De se localizar também, para não se perder, né? Então, por exemplo, fiquei perdida numa floresta, o que eu posso fazer? Fazer riscos por onde eu estou passando, para saber que eu já passei por ali, né? Marcar um caminho para que eu não possa se perder mais. Então, é um tipo de quê? De orientação dentro da paisagem, tá? Essas aqui são as mais antigas, mas a gente vai aprender algumas mais modernas também. E embaixo temos duas perguntinhas que vocês podem escrever aqui no livro mesmo, tá bom? Primeiro, qual foi a ideia de João para eles não se perderem na floresta? Tá no texto. Então, foram o quê? As pedrinhas que ele jogou no chão e as migalhas de pão. Lembram que ele jogou no caminho? Então, vocês podem escrever aqui no livro mesmo, pequenininho embaixo. Depois vem a segunda perguntinha. Essa ideia deu certo? Essa ideia não deu certo. Por quê, pessoal? Eu não falei. Vocês vão voltar lá no texto e vão ler. E o que aconteceu porque essa ideia não deu certo? O que acabou comendo o pão ou não permitindo que as pedrinhas fizessem o ponto de referência para eles na orientação da paisagem. Aí vocês escrevam nesse espaço em branco, tá? Então, pausem o vídeo, escrevam aí no livro dessas atividades, não esqueçam de enviar as fotos depois para correção e visto, porque em sala de aula eu vou corrigir só português e matemática para quem tem aula presencial. Para quem tem aula à distância, eu corrijo tudo à distância também, tá? Vamos agora, então, para a página 29. Agora, na página 29 de Geografia, a gente vai aprender sobre pontos de referência. A gente já aprendeu isso no livro EMAI, no início do ano, tá bom? Então, como que a gente faz para se localizar num ambiente? Né, através de várias coisas. Os nomes das ruas ajudam a gente a chegar em algum destino. Né? A gente sabe o nome do bairro, da rua e o número da casa, a gente consegue chegar em algum destino. Isso serve o quê? Para organizar uma cidade e a gente conseguir achar o lugar das outras pessoas. Também tem os pontos de referência, que é aquele lugar mais importante que nos ajuda a chegar a algum lugar. Por exemplo, eu vou na casa do meu amigo Pedro. Meu amigo Pedro mora de frente a um supermercado, vamos dizer, o supermercado Dois Irmãos. Então, já é um ponto de referência que nos ajuda a chegar até esse mercado. Mora perto de uma padaria, né? Mora perto de uma escola. Então, isso que são os pontos de referência. E isso que fala aqui também na página 29. Esses pontos de referência que eu estou falando faz parte do quê? Da paisagem. Por isso que o nome do nosso capítulo é Paisagem e Orientações, pontos de referência, porque todos esses elementos do ponto de referência faz parte da nossa paisagem. Então, podemos utilizar a paisagem ao nosso favor para chegar em um determinado destino. E assim evitar que a gente não se perca, né, num determinado local. Aqui na atividade 1 dessa página explica muito bem o que é um ponto de referência. Aqui vai falar sobre o bairro de Arthur, né? Então ele vai ensinar uma amiga dele aonde que ele mora e como que ele faz para chegar até na escola. Então aqui temos um diálogo aqui abaixo, ó. E ele vai falando para a amiga dele, ó. Ele mora em frente a uma praça. Então vamos olhar aqui no desenho. A praça está aqui, está escrito praça. Então ele mora de frente com a praça. Ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui. Não é longe, é perto, né? Ao lado do estacionamento. Vemos que aqui em frente à praça temos um estacionamento. Se ele mora ao lado,
Ele mora aqui nessa casinha, correto? Saio de casa e sigo pela Rua das Águas até a avenida principal. Olha aqui, Ruas das Águas. Aqui, ó, a avenida principal. Então, ele chega até aqui. Vamos ver o que ele faz. Onde tem uma papelaria em frente a um cabeleireiro. Então, temos aqui, ó, papelaria e o cabeleireiro. Então, ele chega até aqui. Em frente a um cabeleireiro. Minha escola fica nessa avenida. Vamos ver se tem uma escola aqui nessa rua mesmo, né? Que é nessa rua aqui. Então, seguindo essa rua, ele fala que a escola fica nessa rua. E aqui fala, ó, minha escola fica nessa avenida, que é a avenida principal, em frente à lanchonete. Temos aqui, ó, lanchonete. Então, como fica em frente à lanchonete, então temos aqui a escola. O que ele utilizou? Ele utilizou pontos de referência, como os nomes das ruas, estacionamento, cabeleireiro, padaria e lanchonete, que são os pontos de referência, para poder explicar a amiga onde é a casa dele e onde é a escola dele. Logo abaixo, temos aqui 3 atividades, A, B e C, então prestem atenção. A, encontre e indique as construções de acordo com as letras. Então, A, casa de Arthur. Onde fica a casa de Arthur? Vocês podem circular, tá bom? Lá no desenho. B, papelaria. Vocês circulem a papelaria. C, escola. Vocês podem circular também. B, trace no desenho o caminho que Arthur fez da casa dele até a escola. Então, eu expliquei para vocês. Então, vocês vão fazer um risco na caminho na Rua das Águas até a avenida principal. Vão descer até chegar na escola. Vocês podem marcar com um risco. Tá bom? E C, que pontos de referência Arthur usou para indicar o caminho? Então, ele falou o quê? Falou sobre a praça, sobre o estacionamento, a Rua das Águas, depois ele foi até que rua? Em frente tem o quê? Com o quê? Depois ele desceu e foi até onde? A escola ficava em frente do quê? Então, vocês podem usar esses nomes que eu expliquei na explicação e observar também nos pontos de referência do desenho para poder escrever corretamente cada ponto de referência. Então, vocês vão escrevendo e usando vírgulas para separar os elementos e depois finalizar com o ponto final. Então, pausem o vídeo, façam atividade com cuidado, qualquer dúvida me procurem, tá bom? Agora a gente vai para a página 30 e essa página a gente não vai realizar, não iremos fazer. Então, vamos agora para a página 31, que é a última página da atividade de hoje, chamada endereço. E aqui na página 31, né, temos aqui endereço. Eu expliquei para vocês no início desse capítulo o que é um endereço. Ele é composto por onde tem o nome de uma cidade, o nome da rua, do bairro e o número da casa, que serve o quê? Para organizar, para as pessoas chegarem a endereço de outras pessoas, utiliza os nomes das ruas e tudo para organização e facilitar um trajeto de um lugar para o outro. Tá bom? Aqui fala que as moradias, o que são moradias? São as casas, construções, escolas, lojas, hospitais, elas têm um endereço. O que é um endereço? É um conjunto de informações que permite a qualquer pessoa chegar nesses locais, tá bom? O endereço ele é muito importante. Por exemplo, para fazer o cadastro no posto de saúde, que a gente vai quando a gente está doente, ou na biblioteca, quando a gente vai pesquisar um livro, ou para abrir uma conta no banco, é necessário tudo informar o quê? O nosso endereço. No desenho abaixo, temos aqui uma escola, né? Observe a localização da casa de Camila. Então, temos aqui casa de Camila. Tá apontando aqui a flechinha para a casa dela. No município de Jardim do Sul. Então, já sabemos que ela mora em Jardim do Sul. Olhando aqui na imagem, temos o nome do bairro. Qual é o nome do bairro? Bairro das Flores. O que a gente precisa localizar aqui que falta para chegar no endereço dela? Já temos a cidade, o nome da cidade, que é Jardim do Sul. Já temos o nome do bairro, Bairro das Flores. E temos o que precisamos o quê? Do nome da rua e do número da casa. Olhando aqui, já sabemos que a casa é o quê? Número 7. Só falta a gente prestar atenção no nome da rua. Assim, a gente consegue chegar ao endereço de Camila. Aqui, pessoal, tá bem pequenininho, tá? Mas tá escrito, se vocês chegarem bem pertinho do livro de vocês, vocês vão ver que tá escrito Margarida, Rua Margarida. Sabendo disso, eu quero que vocês escrevam embaixo, tá bom? Ó, escreva seguindo o endereço da casa de Camila. Então, vocês vão escrever aqui, rua, o nome da rua, vírgula, o número da casa dela, vírgula, qual é o bairro? Tá falando no desenho, vocês vão escrever o nome do bairro, vírgula, como que é o nome da cidade? Escrevam o nome da cidade e finaliza com o ponto final, ok? E aí, nossa última atividade de hoje, temos aqui 5. Agora anote o endereço completo da escola onde você estuda.
tá? Então preste bastante atenção para vocês irem escrevendo. Eu vou falar a informação, vocês fazem um vídeo e escrevam, tá bom? Endereço, então qual é o nome da rua da nossa escola? É Avenida Fernando. Antes de Fernando tem missionário, então é um nome grande, vocês vão ter que escrever pequenininho, tá? Então o nome da rua da escola é Avenida Missionário Fernando Tavares Dornelles, ok? Qual é o nome do bairro? Paulo Paulose. Qual é o CEP, que é o código da cidade, tá bom? Código de endereço postal, que é o toda cidade tem seu código. O código de rancharia é 19.600-000. Vocês coloquem aí. Município, a Escola Lázaro fica na onde? No município de Rancharia. Qual é o estado que a gente mora? Estado de São Paulo. Qual é o nosso país? Brasil. Então, vocês vão preencher essas informações. Pausem o vídeo, façam com atenção e não esqueçam de enviar para mim hoje ou amanhã as fotos das atividades de História, Ciência e Geografia para vista e correção, porque vale nota também, tá bom? Então, eu preciso das fotos de vocês, das devolutivas, para me saber que vocês estão fazendo essas atividades, ok? Qualquer dúvida pode me procurar, apesar do vídeo. Se surgir dúvida, pode me procurar, tá bom? Que eu estou à disposição. Tá bom? O vídeo ficou meio longo, mas os próximos vídeos ficarão um pouquinho mais curtos. É porque eu tive que fazer uma revisão de cada conteúdo para vocês lembrarem do que foi estudado, tá bom? Então, tchau e bom estudo a todos!